começar trazendo percepções, tanto diante dessa vitória, para o que vai ter no campeonato. Eu quero começar contigo, Cláudio. Renato, esse resultado é frustrante, né? Pelo desempenho do Náutico. Eu gostei do desempenho, assim. Eu acho um desempenho bom, dentro do que se esperava do jogo, dentro da dificuldade da partida, né? Um resultado frustrante. Agora, assim, o Fire, eu acho que se o Náutico mantiver esse desempenho aí, veja, eu sigo achando que os 45 pontos é a meta inicial do Náutico. Mas o desempenho de hoje dá uma esperança de, dá para brigar pelo G6, dá para brigar. Hoje foi uma falha individual, 3 bolas na trave. Obviamente tem falhas, tem problemas individuais, mas do outro lado também tem, vários times têm. Assim, a frustração é pelo resultado, mas um pontinho ali não poderia ter trazido. Acho que a gente vai entrar na análise ali mais aprofundada. Eu não gostei tanto do segundo tempo, gostei mais do primeiro, mas não vi grande diferença do Ceará para o Náutico. O Ceará que tem uma folha maior, no papel tem um time melhor, mas foi um jogo muito igual, o Náutico ainda sendo superior. Infelizmente, assim, falha individual. A gente vai falar também sobre o Muriel. Assim, obviamente tem culpa no resultado, mas também não dá para aposentá-lo, feito muita gente está querendo. Atos, eu já vi uma prévia sua lá no Twitter, né? É aquela derrota que a gente fica meio que se roendo aqui, porque a gente sabe que poderia ter tido um desfecho diferente, né? E esse desfecho diferente, ele acaba norteando essa perspectiva positiva para o campeonato, né? O Náutico poderia ter vencido o jogo, poderia ter sido empate, ou até o Náutico poderia ter perdido por mais gols de diferença. Fica parecendo meio que óbvio você colocar todas as situações, mas é porque o jogo produziu isso, né? Vamos lá. É um dos 4 piores jogos que tem na Série B. Se a gente pegar aí, a gente for fazer um ranking aí de quais são os 4 piores jogos que tem na Série B, um deles vai ser o Ceará jogando no Castelão, tá? 4 piores no sentido de mais difíceis, né? Mais difíceis. E a gente desempenhou bem, cara. A gente, assim, no mínimo, jogou de igual para igual, sabe? Contra o Ceará, a gente teve as nossas chances. Muito pela forma da gente jogar de maneira mais corajosa. O Ceará também teve as chances dele. Pode-se dizer, apesar de ser um pouco o estilo do Ceará, mas dentro de casa o Ceará jogou mais reativo do que o Náutico, tá? Então, o Náutico teve mais posse de bola, o Náutico tentou implementar seu jogo, o Ceará se adaptou ao jogo do Náutico. O Ceará até que faz isso fora de casa, mas dentro de casa, até pela questão motivacional de jogar em casa, até que o Ceará costuma sair um pouco mais pro jogo, mas no jogo de hoje, o Ceará se viu numa situação de precisar jogar da forma que jogou, tá? Eu acho que é um ponto de partida muito interessante, Renato, porque eu ainda estou levando o parâmetro do jogo do Criciúma, meu tipo do Atlético de Goiás. Se aquilo ali foi um ponto fora da curva negativo, e agora a gente pode colocar dessa forma, mas me assustou, velho. Me assustou. Qual é a garantia que a gente tinha 100% que o Náutico ia voltar a competir no campeonato? Eu fiquei assustado nas 2 primeiras rodadas. Fiquei resignado, tá? Não saí gritando, não saí de forma histérica, dizendo, meu Deus, acabou. Não. Fiquei resignado, mas esperando o Náutico voltar. E esse Náutico volta no segundo tempo do jogo do Atlético de Goiás. O jogo da Ponte Preta foi... Os 2 tempos foi da maneira que a gente viu, inclusive no jogo de hoje, e o jogo de hoje, né? Então, eu tô olhando o copo mais cheio, tá? Pode parecer discurso pronto. A derrota ela tem que ser analisada depois que ela acontece. Não adianta você estar com esse discurso prévio. A gente até segurou para não fazer esse discurso antes, porque eu queria ter a chance de vencer, velho. E eu acho que de alguma maneira o Náutico teve. O Náutico colocou 3 bolas na trave. O Náutico conseguiu tocar essa bola no ataque. Só não conseguiu mais porque errou muito também. Errou alguns passes bobos, sabe? O time do Ceará até que deixou o Náutico jogar por algum momento. Eu acho que se a gente fosse mais assertivo no passe, a gente teria conseguido volumar muito mais. Mas em resumo é isso, tá? Eu vi um jogo que a gente se entrosou para enfrentar o São Bernardo, sabe? É só colocar em campo o que aconteceu hoje. Olha que a gente tem
pontos a melhorar, não só na questão do desempenho, né? Eu citei a questão dos passes, acho que o Náutico errou muito passe, mas o lado direito do Náutico está muito abaixo. Tanto o defensivo, né, o Matheus Ribeiro como o Matheus Silva, que aí vai ter que ser ajuste e desempenho, vai precisar melhorar, mas como na parte ofensiva também, querendo ou não, o Juninho ainda é um jogador abaixo do que pode render. A gente viu o Saraiva hoje rendendo muito mais do que o Juninho vem rendendo, então a gente ainda tem o que melhorar ainda. Então eu saio com saldo positivo, Renato. Não vou olhar de outra forma. Eu tô no inverso, velho, assim. Eu vou ficar no jogo de hoje, tá? Na derrota de hoje. Eu acho que foi um jogo que se abriu pra gente. Era um jogo de ganhar. O Náutico criou para isso. E se a gente fosse falar em merecimento, eu acho que, obviamente, não existe merecimento em futebol, mas vamos trazer isso para cá. A gente mereceu vencer o jogo pelas bolas na trave. Mas eu não consigo dizer que o Náutico fez uma baita partida, que o Náutico jogou muito bem, e, meu Deus, como o Náutico vai levar isso para os próximos jogos. Por quê? O Ceará é um time de não posse de bola. Mas eu disse Ceará... que a gente vai... Desculpa só te interromper, João. Desculpa mesmo. Mas eu não disse que o Náutico jogou uma bela partida, tá? Eu só disse que ia levar alguma coisa... Mas não é direcionado para tu, não. Sim. É geral, assim. Eu não acho, porque a partir do momento que você joga com um time que não quer ter a posse, o Ceará não queria ter posse de bola, o Ceará não queria pressionar o Náutico. Quando o Náutico conseguiu trocar passe pelo meio de campo no primeiro tempo, a postura do Ceará foi colocar 5 no meio. Pô. A postura do Ceará não foi aumentar a marcação, não foi tentar pressionar os zagueiros, foi se retrair mais ainda. Porque o Ceará não queria que o Náutico... Ele não queria ter a bola, ele queria deixar o Náutico errar. E o Náutico errou muito. Tudo bem, eu não estou ignorando as chances. Eu estou dizendo aqui que o Náutico merecia ter ganho, tá? Mas, para mim, não pode ser um jogo excelente do Náutico, não pode ser um jogo muito bom do Náutico quando o seu adversário se propõe a contra-atacar e você dá 20 contra-ataques na partida para eles. O Ceará teve a oportunidade de pegar a bola no meio de campo e correr para no contra-ataque, com 2, 3 passes, estar levando a bola para perto da área do Náutico, para chegar com perigo muitas vezes. Então, tudo bem, o Náutico não fez muitos gols por detalhe. Agora, o Ceará também teve a oportunidade de fazer. O Náutico deu muita chance para o Ceará fazer esses gols, para ter suas oportunidades também. O Ceará, como o Náutico, não conseguiu desenvolver a ponto de transformar essas vantagens em gol. Agora, que isso existiu no jogo, existiu. E é por isso que eu não consigo ficar muito feliz com o jogo, não consigo projetar muitas outras partidas, porque eu acho que foi um jogo aberto. E aí a gente, beleza, eu concordo, foi um jogo aberto, um jogo onde o Náutico poderia ter ganho. Tudo isso, onde o Náutico mereceu ter ganho, tudo bem, eu vou fechar com isso, mas eu não consigo ficar extremamente feliz com a partida. Não consigo ficar feliz com a partida. Tô puto com o resultado por isso, sabe? Porque eu acho que a gente deu muita chance para o Ceará fazer. A gente teve chance? Teve. Agora, por bobagem, eles também não tiveram. E aí também a gente dá o gol para os caras, aí fica mais fácil mais ainda. Mas, João, vem cá. Deixa eu tentar desenvolver isso aqui com o João, porque eu acho que vai virar um debate bom. O que você está dizendo sobre dar contra-ataque, a minha forma de pontuar isso foi falar dos enormes erros de passe do Náutico, que eu acho que foi uma falha. Você está mais nesse ponto dos erros de passe que geraram os contra-ataques, ou, na verdade, você tem uma crítica à concepção de jogo do Náutico, achando que o Náutico deveria ter jogado de uma forma diferente para poder evitar entrar no jogo tranquilo do Ceará, que você acredita que o Ceará joga dessa forma? Os dois. A parte técnica é tranquilo criticar, mas eu acho que o Náutico não precisava ter tanta bola. O Náutico se viu muitas vezes tocando a bola de maneira lenta, de maneira onde não conseguia fazer basicamente nada com a bola. As chances que o Náutico criou foi quando o Náutico fazia uma inversão de jogo, quando o Náutico trocava passe rápido, até quando o Náutico contra-atacava o Ceará. Quando o Náutico tinha aquela bola, Igor Fernandes, aí tocava para Yuri, aí tentava achar o passe no meio. Aquilo ali estava gerando erro quase sempre. Então eu acho que o erro foi causado por essa troca de passes que era mesmo induzida pelo Ceará.
O Ceará queria que o Náutico tivesse a bola ali, porque ali estava mais fácil do Ceará roubar e ter um contra-ataque do que o Náutico chegar perto do gol dos caras. Então, eu acho que o Náutico teve a posse de bola, foi quase 60 e poucos % de posse de bola, só que a maioria dessa posse foi frutífera. Foi tocando a bola ali, os zagueiros, João, o lateral, essa questão da posse que desequilibra ali na medição entre um time e outro, eu confesso também que eu também não vejo isso como algo importante do Náutico ter, não. Mas vamos desenvolver mais isso. Como fazer para poder não ficar com essa posse boba e cair na armadilha do Ceará? O Náutico teria que fazer o quê, no caso? Dar bola para os caras, às vezes. Sim, mas é dar bola. Veja, eu não daria bola não, tá? Na mão dele, né? Eu não daria bola não. Não. Tentar, porque, velho, quando o Náutico tenta atacar mais rápido, o Náutico leva a bola para um lance, para um jogado onde o Ceará roubar, não é tão ruim. Então, se eu forçar mais um pouquinho isso, eu vou ter capacidade, vou ter chance de errar mais, mas eles vão ficar um pouquinho mais com a bola, pô. O Ceará não fazia nada com a bola. O Náutico, quando o Ceará trocava passe com um zagueiro, os zagueiros do Ceará ficavam perdidos, pô. Ele não saiu nada, não tem uma jogada construída do Ceará. E aí, nisso que eles erram muito. Então, é fazer meio que o jogo inverso. E eu não estou falando isso para ser o jogo todo, não. Estou falando, velho, 10 minutos aqui, 5 minutos que seja. Vamos trocar, vamos fazer os papéis, vamos descer um pouquinho aqui, deixa o Ceará tentar construir agora. Eles estão jogando em casa, pô. Eles vão ter que fazer isso. Eles não vão dar o chutão e devolver a bola para o Náutico, não. Então, eu acho que faltou um pouquinho mais desse controle. O Náutico quis ficar muito com a bola, quis ter muito esse domínio e muitas vezes deu o que o Ceará queria. Deu um contra-ataque. E foi muitas vezes mesmo, não são poucas. O que me dá a impressão é que um time escolheu um modelo de jogo, outro escolheu o outro, e eles foram para ver quem ia ganhar a quebra de braço. Exatamente. Um detalhe, né? O resultado tem sido um detalhe. A bola do Náutico bateu na trave e a do Ceará, o goleiro deu a bola para o jogador do Ceará. Os modelos entraram em choque. Essa forma que João fala, eu acho que essa forma que João fala, se o Náutico tivesse o time mais técnico em campo, eu até entenderia. Mas o Náutico ainda vai por baixo nessa dividida. O Náutico está jogando fora de casa. O Náutico tem um time que o elenco é bem abaixo, tá, do Ceará, na verdade, bem abaixo do Ceará. E eu acho que a forma que o Náutico jogou, a gente pode aqui discutir os defeitos ou não, o Náutico fez um jogo equilibrado, perdeu a partida. Perdeu. Mas fez um jogo equilibrado. Eu não tenho essa certeza. Acho que o próprio João que ajuste no modelo, que ajuste, Chapo, em outra forma de o Náutico jogar, iria fazer o Náutico fazer um jogo equilibrado num dos jogos mais difíceis que tem na Série B. Não, o João mesmo tinha falado, eu não sei se é a mesma situação, mas na rodada passada, daquele jogo que você estava lá contra a Ponte e podia ter perdido. E hoje foi esse jogo. Eu espero que o Vozão Cast esteja agora com a mesma sentimento, assim, ó, ganhamos, mas foi isso. Foi um lance que foi cá, um lance que não foi lá. A bola nossa que bateu na trave 3 vezes e a bola que o goleiro deu na mão, no pé do jogador. Eu acho que o torcedor do Ceará... Isso inverteu de um jogo. Eu acho que o torcedor do Ceará não tá feliz com o jogo de hoje, velho. Acho que o microfone de Cláudio deu aquele bizil de novo, viu, do ventilador. Vou ajeitar aqui. Peraí. Ó, não chegou em mim ainda, mas eu acho que vai chegar, né, Renato? É a minha vez agora, né? Como você já tinha começado, eu já ia continuar. Eu acho que mais uma vez o Náutico jogou contra um adversário. A tabela fora de casa do Náutico foi muito, muito cruel no começo do campeonato, eu acho. O Náutico pegou o Atlético Goianiense e Ceará fora, assim, muito rápido. E Criciúma, e o Criciúma em casa, né? Então foi muito rápido, assim, essa tabela. Só a ponto que foi um jogo mais acessível. Mas a gente conseguiu fazer bons jogos e fazer uma quantidade razoável de pontos também, né? O Náutico não saiu desses jogos com poucos pontos, não. Estamos com 6 pontos no campeonato, não é 50% de aproveitamento, não é péssimo, não. Então eu acho que é porque o jogo deu a sensação de que dava para o Náutico ganhar, né? Então, as circunstâncias como as coisas aconteceram também foram muito cruéis. O Náutico teve várias bolas na trave, uma logo no começo do jogo. O Ceará, essa impressão que dá do Ceará ficar dando a bola pro Náutico também, dá uma impressão que o Náutico tá mandando pra cacete no jogo, então o torcedor fica muito iludido com essa posse de bola, e a gente levou um gol numa falha individual direta para gol, né? E aí entra no ponto, que obviamente a gente vai comentar mais aprofundadamente na frente, mas para ilustrar isso, eu deixo aqui João Lucas.
João Lucas é um cara que cornetou o Muriel por muito, muito tempo e fazia muito, muito tempo que não tinha nada para criticar. Hoje ele voltou e tá feliz da vida aí. Então, é isso. Falha direta para gol de Muriel, eu não lembro outra além dessa, o que é muito cruel, porém, como eu faço o giro da rodada, eu vejo isso toda rodada, os 3 goleiros dando falha, dando gol. Então, inclusive para mim, essa era a melhor característica do Muriel, a quantidade baixíssima de gols dados dele. Hoje ele deu um gol, né? Literalmente deu, assim. No pé Fala aí, do Renato, trazer, antes de tu seguir, eu só quero fazer uma resposta só, já vou passar para tu. É que o Juninho CNC colocou aqui, se você prefere jogar mal contra o Atlético Goiás e vencer, ou jogar como jogou hoje e perder. Juninho, me perdoe, mas nunca que a discussão é essa, até porque eu não consigo lembrar de nenhum exemplo recente que o Náutico jogou mal e perdeu. Desculpa, que o Náutico jogou mal e ganhou. Quando foi que isso aconteceu? O Náutico ganhou o jogo do Atlético Goiás porque jogou bem no segundo tempo, principalmente por 10 minutos. Em 10 minutos, o time do Atlético Goiás estava jogando nada, o Náutico acelerou o jogo, foi para cima e ganhou. Se fosse depender de o Náutico jogar da forma que jogou no primeiro tempo, que é ali quando jogou muito, muito, muito mal, o Náutico teria perdido aquele jogo, tá? Então, veja só, eu nem classifico aqui, na verdade, eu classifiquei o jogo de hoje igual como o segundo tempo do Atlético Goiás. Eu tô tendo muito cuidado de separar. Os momentos que eu não gostei do Náutico foi jogo do Criciúma e primeiro tempo do jogo do Atlético Goiás. A partir do segundo tempo do Atlético Goiás, o jogo da Ponte Preta e o jogo de hoje tem muitos erros, mas eu gosto do comportamento, da forma que o Náutico se coloca em campo, do modelo de jogo, isso tudo me agrada. Então não se trata aqui de estar escolhendo entre jogar mal e ganhar e jogar bem e perder. Não venha com essa conversa não, porque não se trata disso não. O João Fernandes falou, peraí, falhou, tem que pontuar. Eu falei que ele falhou, pô, tu é surdo aí. Falei 10 vezes aqui já. E não precisa nem eu falar, pô, é só você ver o lance. Não precisa nem eu falar. Porém, repito, eu acho que ele falha muito. Esse tipo de falha, esse que decide o jogo, que fode o time, eu acho que acontece pouquíssimas vezes com o Muriel. E eu vejo acontecendo centenas de vezes com goleiros que a turma elogia e admira aí. O contexto do jogo, ele também conta muito, né, Chapa? Assim, hoje, é porque não foi, por exemplo, uma falha no jogo que foi 2-2. Assim, era um jogo que poderia terminar no 0-0 mesmo. E aí, a falha do Muriel... A falha determinante foi a perda do ponto, né? Eu acho que a falha, inclusive, prejudicou até o ânimo do time. A forma como foi, assim, o time sentiu o gol, assim. Eu acho que não sentiu, não. Eu acho que sentiu um tempo. Acho que sentiu um tempo e recuperou depois, mas sentiu um tempo. Eu acho que deu aquela sensação do seguinte: olha, tá bom, sem estar com medo de tomar o gol, já tomou. Vamos jogar agora? Vamos. Eu acho que o Náutico teve uns bons minutos ali após tomar o gol. Eu só não gostei dos últimos minutos, assim, da reta final mesmo, assim, os 10 últimos minutos, 5 últimos minutos, acho que o Náutico cansou. Vinícius cansou. O Vitor Andrade não conseguiu mais dar aquelas arrancadas que ele estava dando. Mas acho que depois do gol, o Náutico até jogou bem. E meu papo com o Muriel, é fã de Muriel, não tenho fã de Muriel, não. Eu conheço o Muriel desde que ele veio pro Náutico. De antes eu nem acompanhava a carreira dele. A gente vai chegar no... Peraí, pô, rapidinho. Só dizer que eu acho que é um goleiro, dentro das condições do Náutico hoje, bom para o time do Náutico. Tanto é que a gente não tem dias como hoje frequentemente. Essa é o meu único ponto sobre isso. Eu acho que a galera pesa muito nele, não sei de onde tira isso. Exatamente como estava no jogo Atlético Goianiense. Levou 1-0, a turma estava demite ele dos Anjos. O Náutico, a torcida do Náutico está muito catastrófica. Hoje, assim como teve no jogo contra o Atlético Goianiense, eu acho, quando levou o gol, aí marcaram o Cláudio, marcaram o Timbucast inteiro. Já pode se desesperar, já pode reclamar. Tá todo mundo muito rasgando os cabelos. Eu tô louca. Calma aí, galera. Pô, tá louco pra sofrer. Deus. Pelo amor de Deus, pô. É esse negócio de... Porra, eu preferia ter jogado mal e vencido. Porra, todo mundo, caralho. Só que se a gente fizer isso, acaba o programa em 10 minutos. A gente tem que debater. A galera que jogou mal e ganhou. Aí, velho. Ainda tem isso. O Atlético Goianiense, que supostamente, na visão do torcedor, jogou mal e ganhou. Aí o torcedor, mas também ganhou jogando mal.
Então, assim, Não, ganhou ele como quer. jogou bem no jogo. Ganhou. O Criciúma jogou mal e ganhou do Náutico, ou o Criciúma foi a estratégia dele de sempre? Histérico. O torcedor quer ficar histérico. Hoje, quando o Muriel levou o gol, assim, as pessoas... Parecia o BTS chegando no Brasil e as meninas loucas na frente do hotel. Ai, fala agora! Falei, calma aí, galera. Pelo amor de Deus, bicho. Sabe, era Valdemar Lemos, não? Oswaldo de Oliveira com o Hendrick, né? Que ele falava... Era Hendrick que ele falava? Não, foi Gabriel Jesus. Calma Gabriel aí, Jesus. calma aí, Volta galera. Gabriel, Calma. Volta, Gabriel! Calma, porra. Matheus Albino, goleiro do CRB, elogiadíssimo, bom goleiro para a Série B. Ano passado, ele teve 5 ou 6 falhas diretas. Falha muito essa daí. Acontece. Agora, Albino, se Muriel tiver uma dessa todo jogo, fodeu, né? Mas é isso que eu tô dizendo. E a questão é essa. Se a gente botar enquete aqui, todo mundo vai dizer que Matheus Albino é melhor do que Muriel. Vai ser 90%, 95%. Eu vi a Série B do CRB ano passado e Matheus Albino falou em 5, 6 jogos. 5, 6 falhas diretas. Algumas que o CRB deixou de ganhar, outras não fez falta, mas falhou em 5, 6 jogos. E eu acho que Muriel vai falhar umas 5, 6 vezes durante a Série B. E é provável. Ele vai fazer isso e vai se tiver 5, tá dentro do cálculo. Se tiver 5, tá dentro do cálculo. Exatamente. O problema é se for mais. Aposenta Muriel. Veja, eu não sou fã de Muriel. Tenho vários. Inclusive, elogiei muito Muriel essa semana. Eu estava até pensando, elogiei tanto Muriel que ele vai acabar falhando. E falhou, mas assim, não me surpreende, que eu acho que o nível de Muriel é esse. Pô, eu queria ter um goleiro melhor. Mas quantos goleiros acima de Muriel tem nessa Série B? Meu irmão, a gente vê o giro da rodada aqui. Tem 5, 6 falhas toda rodada de goleiro entregando. O Atlético Goianiense tem 2 goleiros que falhou. E é um time que vai brigar. Richard é acima de Muriel, óbvio. Porra, eu queria ter um Richard, mas não tem essa função de ter um Richard. Richard ou Tadeu, se trouxer qualquer um dos dois. E Richard falhou contra a Ponte. Diogo da Ponte eu gosto também, viu? E isso que Muriel fez hoje, Richard fez contra a Ponte no jogo. Mas ninguém vê, tá ligado? Ninguém vê. Ninguém vai marcar chapa pra dizer, olha aí, ó, Richard, que é o melhor goleiro da Série B pra muitos, falhou. Mas a turma só vê o Náutico. Eu acho que as pessoas estão focando muito em coisas que não são o maior problema ainda. Pode ser que isso vire um problema maior no futuro. Mas hoje, Muriel, por exemplo, não é um problema grave do Náutico, não. É um problema. Podia ter um melhor, podia, mas. Eu só digo uma coisa para vocês, Chapo. Se quiser confiar na experiência, confia. A gente tá aqui no 7º ano de Timbucast, tá ligado? Oitavo ano. Eu tento botar um para baixo, e Renato vem e lembra que é 8º. Porra. Eu tinha prometido que isso ia fazer 8 anos, então já tá no último ano já. Veja só. A turma fica puta porque eu repito muito que eu olho pro rendimento para poder fazer o prognóstico das próximas partidas. Nenhuma das próximas partidas é fácil, tá, gente? Não é fácil porque a gente é um time que, se for olhar só pro elenco, é time de meio mesmo ali. E se brincar, disputa até o Z4. Pra gente disputar, a gente vai ter que torcer para essas bolas que não entrou hoje entrar. Exato. O que a gente tem um ânimo a mais é na questão do encaixe. Por isso que eu sempre cito o jogo do Criciúma. No Criciúma a gente não competiu. Agora a gente está competindo na melhor forma que a gente costuma jogar. Você pode apontar erros, mas esse é a melhor forma que o Náutico tem para jogar, é dessa forma, tá? Então, hoje a gente enfrentou o Ceará, gente, no Castelão, porra. A gente mudou muito o nível de criticidade, né? Tá depois do 1-0 com o Ceará no Castelão, a gente não admite mais, pô. Depois do São Bernardo, é Atlético e Botafogo de São Paulo. São jogos difíceis, cada um na sua característica. Vai ser foda para poder impedir a velocidade do São Bernardo no segundo tempo. É um time muito forte, muito veloz. O Atlético, aquele Ronaldo Tavares, é o Ronaldo Fenômeno com 2 metros de altura, reencarnado. Vai ser difícil também esse ponto. Mas não é o Ceará, velho. Não tem a qualidade do Ceará, porra. Não tem a defesa que o Ceará tem. O Ceará tem uma dupla de zaga muito forte. Então, velho, se a gente repetir o que a gente fez hoje, a gente tem uma perspectiva muito boa contra esses times, pô. Se vocês não enxergam isso e acham que o jogo hoje se acaba no jogo de hoje e só perdeu uma oportunidade de ter um resultado melhor, acabou, e no próximo jogo é totalmente aleatório, paciência. Você pode fazer essa análise. Eu não vou fazer. Se o Náutico perdeu os próximos jogos, você pode chegar aqui, tu fosse nesse prognóstico analisando o rendimento contra o Ceará e errasse. Tudo bem, chega aqui e fala no chat. Eu já estou acostumado com isso. Mas eu vou ter minha visão de jogo dessa forma, porque é isso que eu faço há 8 anos.
Bota essa aqui, ó. Fica aqui a sua crítica. Pronto. Só uma coisa, gente, Renato. só uma coisa. O Sérgio tá botando aqui, bota esse comentário do Sérgio aí para poder falar aqui, gente. O Sérgio Renato, colocou, não... vocês são foda, arranjam muitas desculpas. Renato, ele quer o programa. Certo não debateu o programa. Desculpa de quê, Deixa eu pô? dizer. O Náutico está em 8º lugar, tem 4 partidas disputadas, com 2 vitórias e 2 derrotas. Dessas 2 derrotas do Náutico, o Náutico não teve futebol. A outra derrota de hoje, para uma leitura de um torcedor normal, o Náutico teve uma atuação regular. Chapo falou aqui, foram 2 modelos de jogo que entraram em choque ali, e o Náutico fez uma exibição muitíssimo regular. Tire a falha de Muriel do jogo. Tire a falha de Muriel. E é uma falha individual, né? Que é a falha, ela é fora de controle, né? Não tem como você controlar o Anderson uma falha. Cometeu um erro ali na saída, tudo, mas você tem ali uma linha de defesa, tudo para poder conter. Mas tire a falha de Muriel. E analise o que o Náutico produziu ali no jogo. Teve bola na trave, teve Juninho também tentando bastante no primeiro tempo. Sérgio cabeçando da fora na pequena área. Paulo Sérgio cabeçando da fora na pequena área. Jogada ensaiada. O Náutico, ele teve, inclusive no primeiro tempo, principalmente, na verdade, um bom primeiro tempo. Ali nos 30 que baixou um pouco, mas fez um bom primeiro tempo, coletivamente e individualmente, tá? Chegou no segundo tempo, tomou um gol. Jogou bem, Renato. Jogou bem. Foi uma infelicidade. Foi uma infelicidade de Muriel. Uma falha que ninguém aqui vai contestar. Então não é uma questão de trazer desculpas. A gente está aqui trazendo a percepção da gente na tentativa de colocar o torcedor, deixar o torcedor com a cabeça no lugar. Quem quer ver diferente, não tem problema. A gente aqui não pode controlar todo mundo. Mas é a visão que a gente está trazendo e eu concordo com todo mundo aqui, ou praticamente todo mundo. Há uma perspectiva muito positiva do restante da Série B se o Náutico mantiver esse tipo de jogo. Hélio dos Anjos trouxe de volta o Náutico para o que eu, Renato, esperava dessa Série B. Ele trouxe de volta o Náutico para o que eu esperava dessa Série B. É o que naquele momento de crise maior, eu lembro de eu ter comentado isso, que eu quero que o próprio Hélio corrija isso aí. Eu não quero demitir Hélio para daqui a pouco estar trazendo Hélio de novo, não, porque não tem muita opção no mercado. Eu quero que o próprio... E hoje, apesar do Náutico não ter conseguido sair com nenhum ponto do jogo, né? Mas o Náutico foi lá no Castelão e poderia ter saído do jogo, ter saído vitorioso. Então, dificilmente a gente teria... Pô, é o Castelão, pô. É natural você ir lá e ter dificuldade, pô. Caralho, veja, a turma tá... Hélio dos Anjos Cast. Hélio dos Anjos Cast. Esse nome aí a gente já vai ser Renato, disso, viu? A turma quer descontar na gente, Renato. Pô. A galera quer ficar puta com a derrota. A turma é burra, veja. Tem muita gente burra. Isso tá achando que... Caralho, velho. Eu odeio burrice, velho. Renato, tá todo mundo puto aqui. João tá mais puto, ele falou que tá puto. Eu tô muito frustrado. Ninguém tá falando que não tá, não. Ninguém tá... Jefferson aqui, graças a Deus, nossa torcida ainda fica puta. Eu estou puto, mas eu não estou doido. Eu não estou doido. Eu acho que a questão é essa, gente. É porque Renato, existe... na hora da falha, todo mundo deve ter xingado o Muriel. Porra, Muriel, não sei o quê. Porque a gente sabia que estava acessível. Só que quando acaba o jogo, a gente tem, há 8 anos, como o Atos disse, a obrigação de colocar a cabeça no lugar. O gasto está correto. E analisar o cenário, pô. Mas sabe porque existem duas perspectivas, pô. Tipo, o que é que eu entendo? Se a pessoa quiser analisar a partida e olhar, pô, o Ceará não foi tão bem e a gente teve chance, você quer lá, fica puto. Aí todo mundo fica puto, todo mundo tá aqui puto quando você pensa dessa forma. Agora, também, todo mundo, quando olha, pô, o que o Náutico fez hoje aqui, se a gente projetar para frente, se a gente projetar contra outros adversários que não vão ter a folha do Ceará, que não vai ter a capacidade do Ceará, um estádio que o Ceará tem de ter uma quantidade boa de torcedor lá, a atmosfera. Se você enfrentar outro time dessa mesma maneira, vai ser a tendência positiva ou negativa. Dessa forma que o Náutico jogou, até eu que tô puto, eu vou falar, pô, é positivo, pô. A tendência para a sequência é positiva. Então, é só quando você vai com essa tipo de visão, você vai comentar em cima disso. Se a pessoa quiser do outro lado olhar e falar, pô, ele tá falando que a tendência vai ser positiva, mas eu tô puto com a derrota hoje e eu vou agir com o fígado. Aí, beleza, ele vai ficar xingando aí no chat e pronto. Com a derrota hoje é a primeira análise, que ela é até superficial, que eu não tenho nem tempo de estar fazendo ela é tão óbvia, pô. Eu vou fazer agora.
Que merda, caralho. Puta que pariu. Um jogo que a gente poderia ter ganho, pô. A gente poderia ter ganho um jogo hoje e fica metendo bola na trave, velho. É justamente Muriel isso foi lá que e a pessoa entrega. Muriel foi lá e entregou, porra. Perdemos a porra do jogo. Caralho. Isso é diferente de pedir fora todo mundo, tá ligado? Pronto, pode acabar o programa É já. justamente isso inclusive, que quer. Aí bicho, se acabasse, se tivesse essa fala de Atos e acabasse o programa, a maioria das pessoas que estavam falando nesse tom ia falar, porra, o Timbucast é foda. Caralho, os caras falam mesmo. E acabou o programa. 2 minutos. Deixa eu pontuar só um negócio sobre o Muriel, que eu vi muita gente falando que é a segunda falha do Muriel. O povo quer isso, né? O povo Pra quem queria isso, né? já teve, viu? Agora vai pra outra galera. Já pode sair do programa. A turma disse, ó, a turma já tá me acusando, porra. Faltou esse ano, Vamos pra próxima galera. A outra galera que quer ver outra coisa na segunda, na terceira camada. Faltou esse corte pra gente. Já fala muita merda, defendendo. O Peribonilha -G3U. Veja, eu sei que sua mãe fica muito ocupada para lhe dar educação, porque ela trabalha à noite. Mas você podia ter um mínimo de educação, né? Já que a vagabunda da sua mãe não lhe deu. Eu quero que ele diga quantas falhas Muriel falhou, quantas ele falhou e quantas ele salvou. Eu ia dizer isso, veja. Tô falando da falha de Muriel contra o Atlético Goianiense. Veja, eu acho que houve um erro de posicionamento de Muriel no gol contra o Atlético Goianiense. Porque ele vai e volta, então ele refuga ali no lance. Mas se ele tivesse na posição certa, eu não sei se ele defenderia. É diferente de hoje, galera. Ali é um erro de posicionamento. Hoje ele deu. Hoje é uma falha, Hoje é ele um deu frango. Ele deu o gol. Esta falha aí, essa é totalmente. Não tem discussão, pô. Então, assim, se Saraiva faz aquele gol, porra. Irmão, se Saraiva faz aquele gol. placa, porra. Ah, era Puskás, pô. Era Puskás. Era Puskás. Ia ser o Rapaz, se o Náutico tivesse... É uma reserva muito útil, Saraiva, tá? Saraiva e Ramon. Caio Vini falou, ó, quero ver defender Muriel. Velho, não tem ninguém defender desde o começo do programa. Vocês estão com... É um tesão adolescente, BTS. Eu tô defendendo o Chapo. Sabe por quê? Porque estão querendo demitir o Caio não é adolescente, não. O Caio deve ter uns 20 anos. Mas é o mesmo clima do momento que o Náutico perdeu 2 jogos ali, perdeu pro Criciúma. Demite ele, acabou tudo. Ele só tem um esquema. Eu não sei o quê. A galera tem um tesão em ficar louca, assim, de rasgar os cabelos. Calma aí, galera. Pelo amor de Deus. Veja, existe um momento, tudo na vida é timing. Existe um momento de você ficar desesperado, pô. Quando você leva 6-0 do Novo Horizontino, aí o programa estaria aqui só loucura. Mas, meu amigo, perdemos de 1-0 no Castelão, um erro individual, vida que segue, pô. Vida que segue. Respeito Caio Vini, viu? Eu tô 24 anos. Galera, a janela tá fechada. Muriel, vocês querem que entre quem? Guru Seaga? Pelo amor de Deus, pô. É com o Muriel pelo menos até metade do turno. Então vamos, porra. Eu continuo achando que Muriel é um goleiro ok pra Série B. Tá tudo certo. Eu acho que a galera perde muito tempo com o Muriel. Caralho, pô, só porque é irmão de Alisson. Irmão de Alisson. Primeira vez. Essa foi muito boa. Não é a primeira vez que ele erra várias vezes em saída de bola. Agora ele é irmão de Alisson. Aí vocês ficam defendendo ele. Eu acho assim, com todo respeito a quem está assistindo a gente, obviamente que eu não estou falando de todos, eu estou falando da minoria. O problema é que tem muita gente que tem uma capacidade cognitiva muito baixa, tá ligado? E eu acho que esse problema está na gente, porque a gente não tem... Às vezes a gente tem dificuldade de conviver com essas pessoas. Essas pessoas têm uma capacidade cognitiva baixa, pô. Quem chega aqui... Porque, vê só, se o cara chegasse aqui, ele quisesse dizer que Chapo estava defendendo Muriel, nem está acontecendo nesse programa. Você pode dizer assim, Chapo sempre defendeu Muriel, pronto, já melhorou. Chapo sempre defendeu Muriel e tá aí agora, ó, ele na Série B. Agora, quando ele diz que todo mundo aqui defende Muriel, porra, quem defendeu Muriel aqui agora, porra? Ninguém, porra. Absolutamente ninguém. Agora, o que a gente ofende o jogador? Mas o debate para mim... Mas o debate para mim tá nisso aqui, ó. O meu debate principal tá nisso aqui, ó. Acharem que Muriel tem nível de Série B. Meu amigo, então você não tá vendo a Série B. Porque essa de Muriel hoje aí tem todo o jogo, meu amigo. Tem todo o jogo. Todo jogo tem. Então, agora, se você me trouxer um goleiro melhor, beleza. Agora, se você vier com o Felipe Alves, feito vier ano passado, porque quando o Felipe Alves chegou, eu lembro de todo mundo, viu?
Quando o Felipe Alves chegou, todo mundo dizia que ele era melhor que o Muriel. Agora troca lá, pede lá pro Santa Cruz liberar ele, tá disponível. Agora, Pede senhores, aí. uma coisa. O Santa Cruz libera. Por que vocês não vão atrás de Felipe Alves agora? Aproveita que o Muriel falhou e vai lá. Vai lá. Bate na porta do Santa Cruz pra tu ver se ele não libera. Ô, não, chato, não. Aqui coisas, não, viu? Aqui não, viu, Renato? Aqui não, viu? André Timbu aqui, me perdoe. Aqui não. Eita. Aí é loucura. Aí é loucura. Aí só por cima do meu cadáver. Você não sabe o que tá falando. Loucura, você não... raiva Eu desisti. É o desespero, é o desespero. Ó, eu desisti de fazer o react de Guruciaga porque eu achei que ia ser muito ruim. Eu falei, velho, não vale a pena fazer. Eu acho que só vai criar um desespero na torcida. Então deixa sem isso. Agora também melhor. tem uma coisa também que discutir, ó. Olha, desculpa, ainda tô te cortando direto, mas porque os comentários estão chegando, né? Carlos Eduardo colocou aqui, ó, Muriel é o melhor goleiro do Náutico nos últimos 5 anos. Nem vou discutir se é ou não me interessa. Me interessa falar o seguinte. Eu acho que é. O Náutico, historicamente, tem goleiro muito fraco, tá? A média de goleiro do Náutico não é tão boa, não. Ah, sim, isso é um ponto. Só para lembrar alguns. Guruciaga contra o Santa Cruz deu uma bola no pé do atacante do Santa Cruz. É porque o time do Santa Cruz é ruim, vocês não lembram, não, é? Uma bola cruzada na área. Guruciaga vai soltar. A gente não pode. A gente não pode discutir Guruciaga aqui, não, pô. Desculpa. Gente. Olha, Guruciaga é delírio coletivo. A gente não vamos autorizar a pauta Guruciaga aqui. Não vamos autorizar a pauta Guruciaga aqui. Também, porque o Guruciaga tá jogando pernambucano. E o time do Santa foi ruim. Veja, o Guruciaga podia ter colocado a semifinal em risco, porra. Tava 0x0 o jogo, ele dá uma bola no pé, uma bola fácil. Foi muito mais fácil do que essa de hoje. A turma parece que esquece. Porque senão eu vou começar a pedir Felipe Cardoso no lugar do Vinícius aqui. Mas foi gol, beleza, porra. O adversário não conta não. O Ceará é muito melhor. Porra, desculpa. Aí, veja, se a gente não considerar que o Ceará é muito melhor que o Santa Cruz, aí beleza. Aí vamos jogar com o Cláudio, se Muriel se tornar inviável algum dia, é sentar, chorar e esperar a 18ª rodada. Auremi também foi bem pra cacete contra o Santa, viu? Bota ele de titular aí no Náutico. Se eu fosse vocês, eu torcia pra ele nem lesionar. Olha, gente, só uma coisa. A gente tá aqui comentando, lógico, diante da derrota, tudo aí. Muita gente já tá fazendo aquele desespero todo. Se o Náutico tivesse vencido, o Náutico era líder da competição. Mas eu tenho certeza absoluta que ia ter comentário aqui dizendo mas não sustenta não, ver esse futebol aí, não sei o quê. A gente tem que parar para enxergar o que o Náutico está fazendo nesse primeiro momento do campeonato. Começou todo perdido, depois foi se ajustando, tá entrando nos eixos de novo. Hoje a gente vê uma lógica, né? Hoje a gente vê uma lógica, pô. O jogo contra o Criciúma e o primeiro tempo lá do Atlético Goianiense, a gente via um bando, pô. Era um bando. Hoje a gente viu o time jogando. Aqui, gente, só para o Flávio tocou aqui, a orelha de Muriel tá quente, merecidamente, né? Tomara que ele não durma hoje. Porque aí fica sobrando só para mim as merdas que ele faz. Eu recomendo ao Diaco que vá para o jogo só para cornetar Muriel. Vá-se embora. Olha, vamos agora direto para a análise do jogo. Daqui a pouquinho eu vou ler algumas mensagens, tá, pessoal? Eu quero começar com o Clauber. Vamos à serenidade de Clauber Santana, com o que tu enxergou desses 90 minutos, mais acréscimos de Ceará 1, Náutico 0, Clauber. Veja só, Clauber, rapidinho, antes de tu falar. Eu li o grupo do WhatsApp do Timbucast pouco antes da live. Eu acho que Renato não, né? Mas eita, desculpa, velho. Agora que eu lembrei, velho. Começa, João. Vai, João. Não, Renato, assim, eu acho que no fim de tudo, quando você pega o Náutico diante das condições da partida, do Ceará ser um time que deve brigar pelo acesso, de ter uma folha muito alta, eu acho que o Náutico foi lá no Castelão e se saiu razoavelmente bem. Deveria ser o vencedor da partida se houvesse merecimento com relação a bolas na trave, né? O Náutico chegou mais perto de fazer o gol que o Náutico chegou mais perto de fazer o gol do que o Ceará. Acho que caiu muito na jogada do Ceará também. Era um jogo muito fácil assim de no pré-jogo você saber mais ou menos como seria a partida, porque é um time que se fecha e um time que tenta ter a posse, então era natural que tivesse. Para mim, o que eu não achei natural na partida foi o Náutico errar tanto no meio de campo,
ceder tantas chances para o Ceará. Se eu pegar aqui, tem um número que é de chances criadas. E aí são chances realmente trabalhadas, né? Então, uma bola aérea geralmente não vai contar com uma chance criada, uma grande chance criada na estatística. Mas nessas grandes chances criadas, foi 4-1 para o Ceará. Então, em relação à criação de jogo... Ô, João, nessa estatística, só para poder a gente se basear, quantas depois que o Náutico leva o gol? Das 4? Não tenho, não consigo. Não tem essa informação, não, mas... A maioria deve ter sido depois. Eu acho que são 2-2, tá? Porque tem um Divina e tem um gol, né? Que ali acaba sendo, não é uma grande chance, não, acho que o gol nem conta como grande chance criada, mas tem um chute Divina e tem outro também, que eu acho que é no primeiro tempo, em relação à chegada, e eu acho que 2 são do segundo, aquele arrancada de Melk, né, que Muriel faz a defesa, e tem outro, mas eu não tenho ainda, quer dizer, eu consigo separar... Eu consigo separar primeiro e segundo tempo. Deixa eu ver aqui. Porque dá para dar um desconto, João, porque depois que o Náutico toma o gol, é normal que ele se atire e vai ficar mais vulnerável, né? Mas o que eu entendi do que o João tá falando aí, me corrija se eu estiver errado, o Náutico, cada um teve sua proposta, e o Ceará falou assim, eu vou esperar vocês errarem. E o Náutico parece que falou assim, não precisa esperar não, eu vou errar, eu te dou a rebola aqui, pega aqui. Justamente. É o famoso erro não forçado do tênis, né? Não foi um erro forçado. O Náutico simplesmente errou. O Náutico errava e dava, assim, tanto é que se você pegar a natureza dos contra-ataques, a natureza do amarelo que Leonardo tomou é o quê? É erro e contra-ataque, que ele teve que impedir. Só que não dá para impedir daquela forma sempre. Então o Náutico tentou jogar, o Ceará esperou o Náutico e tudo bem. Você vai... Eu não gosto da forma que o Ceará joga, tá? Eu acho que o time que o Ceará tem dá para jogar muito mais futebol, dá para entreter muito mais sua torcida. Meu irmão, dá para o Ceará jogar mais do que joga. Só que não tem como deixar de dizer que não é eficiente. É eficiente. Na Série B isso é eficiente. Então, eu acho que caiu muito nisso, mas o resultado, obviamente, foi ruim, né? Você, quer dizer, não é nem ruim, é um resultado... que não causa dano, mas hoje você vai ver como um resultado ruim, mas que poderia ter sido diferente. Eu acho que se você quiser usar essa partida para o futuro, você pode sair do jogo com uma perspectiva boa. Eu acho que hoje um torcedor do Ceará olha para o Náutico e pensa, esse time pode mais. Eu acho que não briga para não cair. Eu acho que esse time é bom. Eu acho que porque você está projetando o futuro. E aí eu tô com todo mundo nessa, tá? Eu tô com todo mundo nessa. Eu acho que esse jogo, para o futuro, para projetar para o futuro, pode ser um bom sinal. Agora, analisando a partida de hoje, analisando a chance que o Náutico deu para o Ceará, eu acho que ficou a desejar. E eu não vou entrar nessa de maximizar muito o jogo. Porque assim, você tem opiniões muito discrepantes, né? Eu vi gente, o Náutico jogou muito, não sei o que lá. Eu não acho que o Náutico jogou muito. Eu vi gente falando também que foi a melhor partida do ano. Eu não acho que tenha sido. Assim, eu acho que a partida da Ponte Preta é muito melhor do que essa. Mas a gente sai daqui, pelo menos, com boa perspectiva. Se você pegar em rendimento, é uma continuidade, então o Náutico vem jogando bem. Dá para seguir isso. Agora, hoje, eu vou ficar com gosto amargo, tá? Queria muito vencer. Acho que o jogo se apresentou para a gente vencer em várias oportunidades, mas tudo bem. Você vai perder jogos na Série B, perder para o Ceará lá. Talvez seja perder um dos jogos mais difíceis do campeonato. Então, não dá para também ficar em pânico, ficar esperneando e, ai meu Deus, olha como o Náutico perde quando não... Porra, velho, perdeu o jogo e pronto. Você tem análise se jogou bem, se jogou mal, mas o jogo se perde. Dá para ter uma visão mais direta sobre as coisas, sabe? E para ficar puto, porque o Náutico abriu a possibilidade de vitória e acabou sendo derrotado. É para ficar puto mesmo, mas com a cabeça no lugar do que se apresentou no jogo, né? Renato, mas é porque aqui o programa precisa destrinchar o que aconteceu, né? Mas é exatamente... Não dá pra... A gente tem um programa de quase 2 horas, pô. Aproveita e analisa, Chapa.
Diga aí. Não dá pra gente ficar. Eu concordo com tudo que o João falou aí. Eu vi isso aí. O Náutico com a bola, o Ceará esperando o Náutico errar. E eu percebi que o Náutico errava situações não forçadas, né? Situações que a bola estava sob controle do Náutico. E o Náutico errava, facilitando a vida do Ceará. Podia ter sido um pouco mais difícil. O Náutico facilitou tanto que até o goleiro deu a bola pro cara fazer o gol. Então, numa análise mais fria do jogo, que a gente tem que ter aqui, né? Porque a gente vai ficar falando aqui, já estamos quase 1 hora falando do jogo, então não tem como a gente simplesmente ficar gritando. O Náutico fez um bom jogo. E se desenha uma projeção boa para o futuro, né? Infelizmente, o próximo jogo é no próximo final de semana, né? Não é? Ou é no meio da semana? Não, é só o final de semana. Porque tinha que ter outro jogo logo. Essa demora para esse jogo vai ser ruim. Era bom outro jogo logo para manter essa crescente. O Náutico tá numa crescente e acho que quanto mais demorar para jogar, pior. Podia aproveitar, já tem um joguinho quarto. Tu que é especialista em goleiros, eu tava vendo os melhores momentos aqui do GE. Teve um lance de Dodô, que ele puxa para dentro e chuta. Que Richard dá uma rotada também, né? Não sei se tu lembra desse lance. Eu não lembro, não. É porque a bola ia foi no primeiro tempo, não foi? No primeiro tempo, não foi? Jogada pela direita. Ia só para eu vou ter dificuldade de criticar, de ver qualquer falha. Eu já tenho dificuldade de ver falha em goleiro. Mas mais ainda de Richard, porque eu sou muito fã de Richard. Então vai ser difícil. Eu vou ver o lance aqui só para ver se eu consigo criticar ele. Eu acho que o único, ele e Tadeu são os dois da Série B que eu trocava agora por Muriel. Os outros Tadeu é outro nível, velho. Tadeu é outro nível. Eu assisto o jogo do Goiás. Eu assisto o jogo de Goiás. Tadeu parece um herói diferente, sabe? Ele parece um semideus ali no campo. O controle que ele tem do jogo, a liderança que ele tem da partida, assim, Tadeu é fenomenal. Se eu fosse formar um time assim, se fosse draft feito nos Estados Unidos, todo mundo tira todos os jogadores de todos os clubes e começa do zero. Primeiro, goleiro, escolha do Náutico. Tadeu. Olha, Atos e Cláudio, debatam aí a análise do jogo. Cara, por favor. Vai falar, Cláudio? Não, pode falar. Não, vamos lá. Cara, eu enxergo esse jogo de maneira positiva, velho. Não tem que me convença diferente, porque eu acho que se tem 4 patas e late, é um cachorro. Não tem como eu olhar para o Náutico e querer enxergar uma baleia. E hoje o Náutico se comportou como o Náutico se comporta, velho. Se dentro do modelo de jogo o Ceará gosta mais de entregar a bola para o adversário, o Náutico gosta de ter essa bola, velho. É o jogo do Náutico. É o jogo do Náutico. O Náutico falhou em alguns momentos tocando a bola, até lance simples. E olha que isso não foi... E pelo menos isso não gerou grandes chances para o time do Ceará, não. Aonde foi as grandes chances do time do Ceará? Se você olhar o lance de Vini, o Náutico está com a bola no último terço. Errou. Não matou a jogada, tá? E aí deu aquele contra-ataque. As outras foram quando o Náutico já estava perdendo por 1-0, que naturalmente a gente quer que o Náutico fique mais exposto, pô. É algo natural. Imagina se depois do gol o Náutico não tivesse dado nenhuma chance para o time do Ceará. Ia significar o quê? Que o Náutico ia ter apertado pouco para conseguir um empate. Porque, meu amigo, isso é um cobertor, tá? O famoso cobertor curto. Se você vai mais para frente, você vai descobrir mais os pés. É natural. Então, quando o Náutico descobre os pés, significa que o Náutico está num volume maior ou colocando mais jogadores no ataque para poder tentar um empate. O jogo está 1-0 para o adversário, pô. É isso que eu quero. Então, o Náutico, ele faz o seu jogo contra o Ceará. Saiu derrotado. Como foi o gol do Ceará? O gol do Ceará foi nessa transição de jogo reativo, se aproveitando que o Náutico estava muito com a bola. Não, o gol do Ceará foi uma falha individual. Dupla, por sinal. E se quiser forçar, tripla, tá? Porque se você quiser achar que no início da jogada o Anderson poderia ter dado um combate melhor, você pode também colocar isso. Aí vai se somar o passe errado de Anderson e a falha de Muriel. E de novo, velho, eu tenho meu tom crítico com o Muriel. Já tive
já pontuei tudo que tinha para pontuar antes do campeonato começar. Ao mesmo tempo que hoje, eu tenho tranquilidade de falar que o problema do Náutico não é Muriel. Como eu também tenho a coragem de dizer que o problema do Náutico não é o Wenderson, depois da partida que o Wenderson fez contra a Ponte Preta e a partida que o Wenderson fez hoje. Veja só, eu sou da linha punitiva, tá? Eu não costumo perdoar falhas grotescas, não. O Wenderson botou a bola no pé do jogador do Ceará. Se o Wenderson não tivesse feito muita coisa no jogo para me agradar, eu estaria aqui transtornado com o Wenderson. Mas eu gostei tanto do jogo de Wenderson hoje e acho que ele pode nos ajudar tanto nos próximos jogos se ele repetir essas 2 últimas partidas, que eu estou minimizando esse passe errado que o Wenderson deu no pé do jogador do Ceará. Então a gente tem o Náutico jogando da forma que joga, com seus defeitos aparentes, com alguns desempenho individual abaixo. A gente pode falar aqui de Matheus Silva novamente, que é figurinha carimbada em desempenho negativo. A gente pode falar de Matheus Ribeiro, que, desculpa, viu, ainda não mostrou porque a gente ficou tão feliz com a contratação dele. Muito tímido no jogo, é vulnerável na parte defensiva, por vezes até lembra Reginaldo quando vai recompor defensivamente, porque sempre dá muito espaço para o adversário. Eu prefiro que o jogador vá para dentro e cometa uma falta, tome um amarelo, do que fazer o que Matheus Ribeiro vem fazendo, que é sempre recuando. Teve uma bola que o Fernandinho recebeu na ponta, que, cara, ele deixou o Fernandinho ir para dentro dele. Já tinha tomado o cartão amarelo num lance muito bobo, e nesse lance preferiu dar o campo para Fernandinho. Dar o campo para o adversário, para mim, é sempre a pior opção. É melhor que o jogador vá para o confronto. Porque se for driblado, dá tempo de outro jogador se recompor. Quando você vai recuando, você faz o adversário entrar dentro da área. E quando o adversário está dentro da área, é o momento mais perigoso que você se colocou nessa jogada. Então, o Náutico tem um desempenho abaixo de Matheus Ribeiro novamente, tem um desempenho ainda insuficiente de Juninho, tá? Eu discordo, lado direito. Eu gostei de Juninho hoje, tá? Mas você deve ter gostado, Cláudio, em comparação ao que Juninho vem jogando. Eu pensei igual a Cláudio e depois eu me avaliei e pensei, eu acho que é porque eu não tá. Eu acho que é porque ele tá tão mal que eu gostei. Juninho não é um. Porque Saraiva entrou e não tem como a gente dizer que Saraiva não foi melhor que Juninho. Diferente, mas eu acho que dentro daquele contexto de jogo de Juninho, porra, ele roubou bola, ele chutou, ele, pô, eu acho assim. Mas falta. Eu gostei do jogo de Juninho. Mas precisa demais, pô. Precisa demais. Não, claro, mas veja, eu concordo que precisa demais. Agora veja, como você mesmo diz, Atos, que assim, você não vai largar a mão de Juninho. O que você viu hoje não... Então, não foi um sinal? Tudo bem, mas é porque nesse momento eu não estou avaliando isso. Eu estou querendo avaliar a produção do time e mostrar que o time ainda tem pontos fracos. Sim. O time ainda tem margem de melhora. Esse lado direito todo do Náutico pode melhorar. Tanto dos jogadores se recuperarem ou até desempenho final. Eu acho que para o desempenho final do que se entende como lado direito do Náutico, eu acho que ainda está insuficiente. Mesmo que a gente veja que Juninho foi melhor do que na partida anterior. Beleza, mas tem que ter mais, pô. Que Todinho também ainda não entregou. Mas alguém vai precisar produzir mais. Porque quando o Vinícius minimamente cai por aquele lado ali, é outro jogador, pô. Quando o Saraiva entrou hoje, se tornou outra vida aquele lado direito. Tá? Então a gente tem um Náutico que coloca 3 bolas na trave. A gente tem um Náutico que teve aquele lance de Paulo Sérgio, que Paulo Sérgio cabeceou para fora, quase na pequena área. A gente tem um Náutico com lances de média distância, vindo de Dodô, teve uma de Juninho também, que corta o marcador e já dentro da área ali, mas com uma média distância, chuta cruzado, tá? O que é que faltou, na verdade, para poder ser um jogo mais completo mais completo do que a gente tem do Náutico? Aquela jogada mais trabalhada dentro da área. Aquela chance mais clara dentro da área. Eu acho que no jogo de hoje o Náutico não teve. A triangulação que sempre faz, né? Vinícius, Dodô, Yuri. Mas até nisso eu vou minimizar, Cláudio. Sabe por quê? Porque o Náutico colocou jogadores suficientes no campo de ataque para poder fazer aquele tipo de jogada, e eu acho que aquela jogada ela não conseguiu sair mais por causa do miolo de zaga do Ceará, que é muito bom. É um miolo de zaga muito bom. No segundo tempo, o que estou chamando de Luizão, né, que é o Luiz Otávio, que já subiu com o Mirassol, é um bom zagueiro, ele estava um pouco mais exposto, ele estava saindo da área e fazendo as faltas.
Você pode até achar, pô, o zagueiro cometeu uma falta, mas impediu do Náutico ficar tocando aquela bola ali na frente da área. Até nisso o zagueiro tem uma certa inteligência. Então, eu vejo que o Náutico fez o jogo dele, não teve êxito. O Ceará, um jogo muito diferente do jogo do Náutico, mas o gol do Ceará não sai como mérito do choque dos dois modelos de jogo. O gol do Ceará sai de uma falha do Náutico. Como eu disse, uma falha dupla ou tripla. Tá? Então eu acho que se esse jogo aí se jogasse novamente, poderia ter saído uma vitória do Náutico, poderia o 0-0 se prolongar, ou se não, um gol de cada lado, sabe? O fato do Náutico jogar com certa exposição, eu juro que isso para mim não é um grande problema, porque se o Náutico tivesse uma capacidade técnica maior, eu acho que esses lances não apareciam tanto. O problema não está no modelo de jogo. O problema está no teto do time também, porra. Porque imagine se você tivesse 2 bons zagueiros rápidos, que não é o caso do Náutico. Se você tivesse um lateral direito que viesse atuando, não precisa ser outro jogador não, mas que ele tivesse numa fase parecida com a Yuri, com a de Yuri da esquerda, que está numa consistência muito grande. O Náutico ia evitar algumas jogadas como essa. O Náutico ia conseguir competir mais nessas jogadas de contra-ataque, de conseguir atrapalhar mais o adversário, para poder ele não entrar na nossa área. Então, eu continuo com uma visão positiva desse jogo, tá? Eu sei que é chato, depois de derrota, tá falando de visão positiva, mas eu faço isso há 7, 8 anos aqui no programa. Porque eu preciso ter confiança no que eu assisto em campo para poder projetar os próximos jogos, tá? No jogo do Criciúma, eu não conseguia projetar porcaria nenhuma. O Náutico não apresentou nada. O Náutico... Gente, o Náutico jogou contra o Criciúma, você dá um chute no gol, porra. O único chute no gol do Náutico foi de Vitinho, que tirou a bola do estádio. O Náutico hoje teve 15 finalizações, gente. 15 finalizações. Poderia ter sido mais no gol? Poderia. Foram 3 no gol. Mas as bolas na trave não considera finalização na barra. Então a gente pode dizer que foram 6 finalizações no gol, que já entra numa média de alta produção a médio ok. É isso que se tem no futebol. Quando você finaliza muito no gol, você finaliza 5 a 6 vezes. Foi o que o Náutico teve no jogo de hoje. Repito, num dos jogos mais difíceis que tem no campeonato. Não teria como você querer mais do que isso. Eu acho que querer mais do que isso flerta com cagação de raiva e choro porque perdeu o jogo, que é o resultado que pode acontecer no futebol, pô. Do mesmo jeito que o torcedor do Atlético de Goiás deve ter se sentido muito frustrado naquela partida, que a gente virou a partida, virou o jogo, o torcedor do Náutico vai ficar hoje. Mas parece que o que o Náutico fez naquele segundo tempo do Atlético de Goiás era algo muito mais sustentável e duradouro, tanto é que o Náutico repete nos próximos 180 minutos do que o Atlético de Goiás, que está complicado no campeonato, desde aquela partida. Então é isso. Eu vou ficar com essa minha visão positiva pro próximo jogo, tá? Se o Náutico perder do São Bernardo, eu vou quebrar a cara, Mas eu vou confiante pro jogo. Eu vou confiante porque o Náutico, mesmo fora de casa, o Náutico se comportou como se estivesse nos aflitos. Agora, o adversário... Desculpa. Só para concluir agora, o adversário, que tem muita qualidade, deve ter uma folha girando em torno de 4 milhões, e ainda jogando da forma que joga, acaba sendo até mais difícil ser batido, pô. Por incrível que pareça. O Ceará, ele aceita jogar feio. Ele aceita jogar reativo. Ele aceita entregar a bola. E, cara, quando isso dá certo, eu não vou ficar putinha desse tipo de jogo, não, velho. Me perdoe, meu irmão. Me perdoe. Porque isso não deu certo com o Ceará jogando contra o São Bernardo. Isso não dá certo em vários momentos. É ruim e não é algo que vá deixar ninguém confiante. Um time como o Ceará, com 4 milhões de folhas, jogar em casa dessa forma. Então, se o Náutico foi lá e colocou seu modelo de jogo, o Ceará colocou o dele, e ele teve a vitória, parabéns pro Ceará. Mas eu não adianta, ainda mais sabendo o Hélio, a cabeça dura que Hélio é, o cara metódico que Hélio é. Eu acho que não é plausível a gente acreditar que Hélio pode ir jogo a jogo, velho. Hélio nunca foi isso, cara. A gente pode até ter uma frustração dele não fazer isso.
Mas eu nem perco meu tempo achando que Hélio poderia fazer esse tipo de ajuste, pô. Porque Hélio não é desse jeito. Hélio jogou contra o São Paulo do mesmo jeito que jogou hoje, porra. Foi um Deus nos acuda? Foi. Perdeu de 1-0. Isso é Hélio, velho. Ele não tá preocupado se ele vai tomar uma goleada. A única coisa que eu posso olhar... Veja, eu posso olhar muita coisa negativa, porque eu não tô batendo palma pra isso não, tá? Eu tô fazendo aqui constatação, tá, gente? Eu não tô dizendo que deveria fazer desse jeito, não. Eu tô constatando que é isso. Porque a partir do momento que Hélio faz isso contra o São Paulo e Hélio faz isso no Castelão, eu tenho certeza que Hélio vai fazer isso todo jogo. O que eu posso dizer que existe uma coisa positiva nisso é o seguinte: para o próximo jogo em casa, esse jogo vai adiantar muita coisa. Porque é a mesma forma que a gente vai jogar em casa, a gente jogou hoje. Pô, esqueci, perdi o raciocínio. Completa aí, Cláudio. Não, eu queria só pegar o gancho aí que a Atos falou do teto do Náutico, né? Que é importante pontuar também. O Náutico deve ter uma folha de 2.200.000 e o Ceará de 4 milhões. Então, assim, porra, o Ceará chegou a fazer linha de 5 hoje. Óbvio, a estratégia deu certo, venceu. Mas, assim, muitas vezes é pouco para um investimento, né? E uma boa dupla de zaga, coisa que a gente não tem, tem problemas. Mas ainda assim dá para ver aspectos positivos, né? Eu acho que não é motivo para desespero, nem uma grande dor de cabeça. Pelo contrário, o desempenho de Juninho hoje me deixou uma luz de, porra, esse cara pode render. Eu gostei do primeiro tempo dele, na parte defensiva e na parte ofensiva. Derek no primeiro tempo não gostei tanto, mas no segundo tempo entra Saraiva, o próprio Ramon, mais uma Vitor Andrade de novo. Então, assim, dentro das limitações, o Náutico vai competir o campeonato. Pô. Não é uma peça morta, não. Agora, claro que tem deficiências. A lateral direita ainda não encaixou, o Matheus Ribeiro ainda oscila. A dupla de zaga, Igor Fernandes ainda na Série B ainda não está passando confiança. Matheus Silva de novo. A gente tem que lembrar que Beto está fora no mínimo até o final do mês. Mas, em compensação, no meio campo, eu acho que o meio campo é esse. Leonel está suspenso no próximo jogo. Então, é um desfalque. Mas, porra, Leonel, você é um volante que há muito tempo o Náutico não tem, pô. É um volante que desarma e já sai pro jogo, já sai de cabeça erguida, já sai tentando armar a jogada. O Anderson entrando numa boa fase, o Dodô recuperando o futebol. Então, assim, acho que tem... Já vai falar, Tio? Não. Então, assim, tem aspectos positivos. Óbvio que contra o São Bernardo pode ser que tudo vá por água abaixo se o time não jogar. Esse risco. Futebol, todo jogo pode ter dessas. Agora, que houve aspectos positivos, o time mostrou hoje, e eu acho que o sentimento do torcedor deve ser esse, de uma boa perspectiva. Tá puto com a derrota, mas de uma boa perspectiva. O primeiro tempo eu gostei, acho que o Náutico fez um primeiro tempo ali de igual para igual. Do segundo tempo, principalmente depois do gol, não gostei tanto, porque eu acho que o Náutico teve muita dificuldade de entrar na área, chegou mais em bola parada, teve a bola de Dodô, teve alguns cruzamentos para a área e jogada individual de Felipe Saraiva. Então, o Náutico precisava de mais, mas há uma limitação técnica. Mas ainda assim, acho que tem aspectos positivos para se enxergar de que o Náutico vai competir. O Náutico não é o pior elenco, não tem o pior goleiro, não tem o pior lateral, não tem a pior zaga, tem muito campeonato pela frente. Então, assim, apesar de puto com a derrota, porque tá todo mundo puto, aquela derrota, o Náutico perdeu, foi um resultado do jogo. É um resultado do jogo. Tem que entender que o jogo é isso. É você chegar lá no Ceará, todo mundo que pegou as 5 primeiras rodadas olhou assim, porra, esse Ceará lá a gente não ganha não. Se empatar, é lucro. Então, se tivesse tomado um 3-0 hoje, aí não era do jogo. Aí era um negócio muito mais preocupante a depender das circunstâncias. Mas 1-0 lá, jogo. Se o Náutico tivesse a mesma folha do Ceará, eu acho que eu estaria muito puto aqui. Porque o torcedor do Ceará, olha, veja, eu tô vendo alguns torcedores do Ceará comentando, pô, o cara olha assim, a turma feliz com a vitória, mas ao mesmo tempo dizer, pô, esse time tem que jogar mais, precisa de mais. Por quê? E do mesmo jeito que tô vendo, teve um comentário aqui, ó, o Marcos colocou, a imprensa cearense e a torcida do Rosão está elogiando o futebol do Timbu, vai brigar para subir. Meu irmão, é inacreditável como a torcida do Náutico hoje tá. Foda, sentimento total de derrotado. Eu abri o Twitter. Isso é um sinal muito, muito, muito grande, velho. Se você quiser mensagem, considerem, velho. Eu tenho certeza que a coletiva de Hélio ou de Guilherme, né, ela deve estar trazendo muito isso, de estou saindo muito satisfeito com o que nós apresentamos aqui. Eu sou capaz, eu aposto
boto 100zinho agora aqui, que ele deve ter dito isso, Guilherme. Estou muito satisfeito com o que apresentamos hoje aqui. Tá óbvio, gente, tá óbvio. Tá você óbvio. ter o rival elogiando não é algo pouco, não, vai. Meu irmão, várias pessoas eu vi comentando no Twitter, mandando mensagem pra mim, dizendo, porra, esse time aí só faz 45 pontos, faz mais, pô, vai brigar pro acesso. Meu irmão, a torcida do Ceará tinha quantos mil pessoas lá? 10, 12 mil, não sei. 14, 15 mil. Muita gente dizendo, porra, esse time briga pro acesso, pô. Os caras lá estão comemorando a vitória pra dizer, vencemos o concorrente direto. Eu vi isso, torcida do Ceará, então assim. E a gente toda hora puxando pra baixo. E deixa eu dizer uma coisa, eu acho que isso não é apenas pelo fato do modelo de jogo do Ceará, ele dá a bola para a equipe adversária. O Náutico não apenas teve a posse de bola. O Náutico meteu 3 bolas na trave, chutou muito em gol. Teve momentos realmente teve aquele lance de Felipe Saraiva. Então, assim, o Náutico abriu a possibilidade de conquistar um resultado lá também. Então, é porque a gente vive sob tensão, velho. A gente vive sob tensão. O torcedor tá puto, como o João disse, né? Porque viu essa possibilidade de vitória cair rapidamente com a falha de Muriel. Mas eu tenho certeza é uma possibilidade amanhã... de vitória, Renato. Não é uma possibilidade de vitória, não é aquela como a gente tem enfrentando decisão, sabe? Que só tem a vitória para poder se conquistar. É uma possibilidade de vitória que, na verdade, pode dar qualquer coisa. Sim. Do mesmo jeito que você vai ter a chance, mas você pode tomar um gol, você pode tomar o segundo gol. Porque não é um jogo que você só é martelado. Você tá ali só sobrevivendo. Foi um jogo aberto. Só que qual é o ponto positivo que a gente olha aí? Foi um jogo aberto, onde as chances que o Náutico criou não foram chances... mas foi um chutezinho fraquinho, não. Foram chances claras, com essas bolas na trave. Aquela falta de Dodô mesmo, pelo amor de Deus, pode deixar qualquer um porque a vida. As pessoas... E dentro do Castelão, contra um time forte, com 4 milhões de folha, e que é cotado como um dos times que vai brigar para subir. Tudo isso tem de ser levado em consideração. É porque quando um time joga de maneira solta, como o Náutico jogou, tendo suas chances, e perde o jogo, eu sinto que o torcedor, às vezes, fica olhando para uma partida como essa e diz, eita, vem cá. Depois de perder, né? E se a gente tivesse jogado todo fechadinho e tivesse ganhado numa bola? Sabe aquele contexto de jogo que o Náutico fez contra o Vitória? Só que a turma esquece que esse jogo ele não acontece sempre não, porra. O normal é esse jogo você sair com uma derrota. Veja, o Náutico de Marquinhos Santos, que venceu aquele jogo. Perdão. O Náutico de Marquinhos Santos, que venceu contra o Vitória fora, é o mesmo Náutico de Marquinhos Santos que perdeu do Itabaiana fora, porra. No primeiro jogo da Série C já saiu derrotado do Itabaiana. A turma tem esse certo fascínio por sempre considerar que eu acho que poderia ter sido todo fechadinho e ganhar por uma bola. Não, gente. Esqueça isso, porra. Até porque o time que joga fora de casa todo fechadinho, na maioria das vezes perde, mas mesmo quando ele ganha, ele vem pro próximo jogo para jogar em casa e vai ter dificuldade de criar, tá? Aí você mesmo vai ser crítico do time porque o time não conseguiu jogar bem em casa. Qual é a sua perspectiva agora para enfrentar o São Bernardo depois que o Náutico hoje, querendo ou não, conseguiu chegar no gol adversário? Já passou da hora do torcedor se acostumar com a forma que o Náutico joga com o Hélio dos Anjos. E já passou muito. Eu digo isso, sabe por quê? Se eu não me engano, vai ser agora dia 15 de abril. 1 ano que Hélio tá no Náutico, tá? 1 ano que esse modelo de jogo ele começou a ser implementado. Só uma coisa antes, Clauber. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você, porque é bom você falar com proximidade, e certamente todo mundo que está aqui assistindo conhece muito torcedor do esporte. Tirando, claro, a raiva da derrota, olha a forma que o Náutico está jogando. Olha aqui a classificação. Náutico está em 8º com 6 pontos, Sport está em 9º com 6 pontos. 2 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas para o Náutico. Ou melhor, 4 jogos. 4 jogos, 1 vitória, 3 empates e o Sport não perdeu na competição. Olha a forma que cada time está jogando e pergunte para o torcedor do Sport qual que é a perspectiva dele para o campeonato. Pergunte ao torcedor do Sport qual a perspectiva dele para o campeonato. E vamos olhar a nossa, dentro da nossa perspectiva. Isso que a gente está apresentando em 4 jogos, com 2 vitórias, se comportando bem contra a equipe, apesar da derrota de hoje. Será mesmo que o negócio está tão ruim assim? Sabe?
Eu vou propor esse exercício para o torcedor do Náutico. Fala aí, Cláudio. Não, eu não vi o jogo do Sport, mas eu ia usar o Sport como exemplo, porque eu vi um amigo falando assim, pô, o Sport tá jogando nada, empatou no final do primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Sport melhora, vira o jogo e toma o empate no final. O Sport tem um time, uma folha, tem mais qualidade, de que se o Sport não jogar perto do seu máximo, o Sport vai pontuar, vai ganhar. Contra o Londrina foi assim. Hoje poderia ter sido assim se não fosse um vacilo no final. Mas o Náutico não tem esse direito. O Náutico vai ter que jogar. Feito o Atos falou aqui há um mês e meio, são os guerreirinhos. Então hoje, assim, dentro desses guerreirinhos, a gente tivemos jogadores abaixo, que não é que deixaram de correr, mas erraram mais do que o normal, principalmente o Muriel, que falhou no gol. Então, assim, o Náutico tem que estar sempre muito no limite. E hoje, o Náutico foi próximo desse limite. Próximo desse limite, quase pontua. Não ia dizer que ganhar, mas ia pontuar. Então, é o torcedor se acostumar de que, velho, não vai ter... Se o time baixar muito a guarda, aí acabou. Aí a gente vai brigar na parte baixa. Mas dentro do limite, esse time compete. Uma das coisas mais difíceis que tem é você bater o time que tem uma folha muito maior e joga da maneira que o Ceará jogou. É a mesma coisa da Ponte Preta no ano passado, na Série C. É um time que ele chega com quase 2 folhas a sua, que é o caso do Ceará agora, e era o caso da Ponte Preta, e ele diz, eu vou ser muito pragmático aqui em torno do resultado. É difícil jogar contra times assim, porra. É difícil. Paciência, meu irmão. Paciência. Mesmo assim, a gente enfrentou um time assim e poderia ter saído com ponto do Castelão. Olha, e eu vou dizer, viu? Toda vez que o Náutico pegou um time assim, que joga esperando a falha, o Náutico tomou uma traulitada, viu? O Sport jogou um pouco assim, né? Mas é só time que tem o dobro da folha da gente. Sim, ainda tem isso, né? Esse pra mim é o fato principal, porque se for um time que faça isso e esteja no nosso top ou abaixo, eu acho que não vai dar bom pra eles, não. Porque a Ponte é isso, porra. O que a Ponte ganhou? Se não pressão o jogo todo. Pois é. São Bernardo vai ser a mesma coisa. Eu acho que se o São Bernardo vai fazer esse tipo de jogo, tá? Vai tentar sair em velocidade e tal. E eu acho que na maioria das vezes a gente vai sair vitorioso. Não tô garantindo vitória contra o São Bernardo, não. Longe de mim. Tenho até um medo um pouco da velocidade que o São Bernardo pode botar em campo. Mas os adversários que estão sendo muito bem sucedidos, estão extraindo vitória do Náutico, é quando eles têm esse modelo de jogo, mais uma capacidade técnica que é o dobro da nossa, porra. É tipo a Itália, Chapo, nos melhores momentos. Por que a Itália era difícil ser batido na Copa do Mundo? Porra! A Itália tinha Maldini, Nesta, Costa Curta. Caralho, velho, era uma defesa impressionante. Jogava no erro do adversário e depois botava velocidade pra cima. Então, veja, você tem uma qualidade técnica muito acima da média, tá? E decide jogar de forma reativa, decide jogar com a defesa mais bem colocada. Foi o que a Ponte Preta fez com a gente na Série C, foi o que o Ceará fez com a gente hoje. É difícil jogar contra times assim mesmo, pô. Mas não é todos os times que vão conseguir jogar dessa forma. O Sport fez isso também. Por quê? Quantos times tem essa folha? 4, 5 times, pô. Só. E não é todos os times que jogam dessa forma. O Goiás, por exemplo, não joga dessa forma. O Goiás já tem uma forma diferente de jogar. Vou ler aqui. Hélio dos Anjos falou, eu, acima de tudo, saio triste porque nos faltou algo... Peraí, tá cortado ali uma parte. Não nos faltou, né? Não, nos faltou. Ah, sim, tá. Porque nos faltou algo para ganhar o jogo. Se nós fizermos um jogo praticamente bonito, taticamente tranquilo, com um time desenvolto, como é a nossa equipe. Mas nós não ganhamos o jogo, isso pesa muito. 3 bolas na trave não valem nada no final. O que vale é o gol que o Ceará fez, afirmou Hélio. Cara, essa leitura de Hélio, ela tá correta, só que foi o que eu disse no começo do programa, velho. Eu não vejo necessidade da gente estar registrando isso, porque essa é a visão superficial que o treinador tem que fazer, tá ligado? A gente aqui já tá trabalhando com segunda, terceira camada, porra. É óbvio que dentro do jogo de hoje fica só lamentação. Mas é pontos corridos também, tá? É pontos corridos. Se isso aqui fosse um jogo de Copa do Brasil, eu estaria putaço da vida. Só ia ter eu puto aqui. Mas não é. Não é Copa do Brasil.
Não é jogo mata-mata, não é. É 38 rodadas. Então, eu não vou criar bucho por causa de um jogo dentro do Castelão, não. Outra fala de Hélio, que é um pouco mais acima, que ele faz assim. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso é o triste, né? Porque faltou algo para ganhar o jogo e tal. Aí ele depois fala: cadê? Na minha visão é chato você falar isso. Posso até ser criticado por isso, porque nós perdemos. Mas eu vejo o jogo como um merecimento muito grande do Náutico, de outro resultado para nós, em função daquilo que foi produzido. Não estou aqui para proteger aquilo que eu decidi, aquilo que eu fiz, porque nada encobre o resultado. Tipo assim, e ele fala, teve outro, cadê? Se nós fizermos um jogo para muita gente elogiar, isso não pode satisfazer a gente. O que é bom é você ganhar, tendo uma atuação digna, tendo uma atuação positiva e ganhar o jogo. Mas é a competição. A competição é super equilibrada, todo mundo sabe que o Ceará é um dos pontos antes. Inclusive, não é a todo um time que pode mexer em 5 ou 6 posições de um jogo para o outro e manter sua qualidade. Eu acho que a leitura dele é perfeita. Ele valoriza o desempenho, mas tá puto com o resultado. Pronto. Inclusive, Cláudio, eu não sei se eu vou estar aqui para as notas, não sei se o Renato vai alongar, se o programa vai se alongar muito ainda. Vamos fazer isso rápido, que eu quero dormir. Então, mas hoje eu achei um bom desempenho de Hélio, tá? Porque eu acho que tudo que faltou no Náutico, para o Náutico hoje, não passava muito por Hélio. Os erros de passe, ele vai fazer o quê? A bola de um Anderson no pé do cara, ele vai fazer o quê? A falha de Muriel, ele vai fazer o quê? As bolas na trave ter sido 2 centímetros para baixo, ele vai fazer o quê? Diante de um jogo muito difícil, como é enfrentar o Ceará no Castelão, eu gostei muito do desempenho do treinador.